Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. E hoje eu quero trazer um assunto um pouco diferente. Nas duas últimas semanas, talvez eu tenha adotado um tom um pouco mais pessimista, um tom com relação à questão fiscal, que é válido. Várias pessoas, depois que eu comecei a falar, começaram a falar também praticamente a mesma coisa. A questão fiscal existe, o Brasil vai passar por um aperto muito grande, provavelmente todo o valor economizado, que vai ser economizado com aquela reforma da Previdência, foi gasto agora em 6 meses com o Covid, tudo isso é válido. Só que a gente tem uma economia aqui no Brasil que também já está se recuperando e a gente vai dar uma olhada nisso hoje com 2 estudos do Banco Central. O que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje, antes de passar para a vinheta, é o seguinte: para a gente evitar ser binário, né? A gente evitar achar que existe só o sim ou não, só o certo ou errado, só o preto ou branco. A gente pode diversificar. A gente não precisa ter 100% do nosso patrimônio Brasil ou 100% no exterior. A gente pode ter infinitas possibilidades aí no meio, tá? Então, o que eu vou mostrar hoje, claro, o Brasil tem os seus problemas, eu escrevi até no relatório que vai entrar hoje aí, sábado, para vocês, quem for assinante, mas também tem algumas virtudes. Então, eu vou pegar aqui 2 estudos do Banco Central que saíram agora, nos últimos 10, 15 dias, para a gente mostrar essas virtudes do Brasil. Logo depois da vinheta, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, o primeiro estudo que eu vou trazer para vocês é o seguinte: um estudo do Banco Central mostrando que no momento de pandemia como esse, quando cai muito o nível de emprego e de forma muito rápida, ele acaba não sendo tão útil assim para estudar o desemprego no Brasil ou o emprego no Brasil. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas deixam de estar desempregadas porque elas passam a estar desalentadas. Ou seja, já estava difícil arranjar um emprego, aí vem a pandemia, vai ficar mais difícil ainda, então a pessoa nem procura. Então, quer dizer, ela deixa de estar desempregada, mas não porque ela arranjou um emprego, e sim porque ela ficou desalentada. Então, uma forma que o Banco Central conseguiu fazer com números do IBGE para trazer esse estudo foi esse aqui, das horas trabalhadas, tá? Então, ele coloca aqui em percentual das horas habituais, e aqui a gente traz, nesse gráfico daqui da esquerda, essa linha laranja é a região sudeste. Então, quer dizer, na primeira semana de maio, 70%, um pouquinho menos de 70% das horas trabalhadas, e agora aqui, ó, no final de junho, na verdade, que é o último número que tem aqui, alguma coisa em torno de 80% das horas trabalhadas, então teve uma alta. Já no Nordeste, a gente vê que tem uma alta, inclusive, maior. Tá? Na primeira semana de maio estava abaixo, estava ali em 58% mais ou menos, e a quantidade de horas trabalhadas aqui saiu para os 68%. Do lado de cá, nesse gráfico do lado direito, a gente tem as outras 3 regiões brasileiras. A gente tem aqui em cima a região sul, que inclusive chega a estar no texto, né? O texto do estudo falando que chegou em 82%, foi a que menos caiu ali atrás, a que estava mais alta em maio e segue, e chama muita atenção aqui a região norte. A região norte é a que mais subiu nesse período, principalmente aqui, ó, da segunda semana de maio até a última semana de junho, atingindo até patamares maiores do que o próprio Nordeste aqui. Então, esse foi um dos estudos do Banco Central, e se as pessoas estão efetivamente trabalhando, é porque voltou a ter algum tipo de emprego, mesmo que sejam empregos informais, mesmo que sejam, enfim, de forma autônoma, né? Então, é algo que é interessante a gente observar. Um gráfico que desmembra um pouco mais isso e que trata apenas o serviço privado está aqui. Então, quando a gente olha aqui no Brasil, a gente vê que as horas efetivamente trabalhadas no setor em maio de 2020, no Brasil foi de 65,8%, puxada para cima pelo Sudeste, 69,4%. Né? E aqui mostra todos os pontos aqui, né? A gente vê aqui serviços às famílias, que eles explicam que são setores de educação, saúde humana, assistência social, organizações religiosas, sindicatos, associações, atividades artísticas, tá? Aqui a gente vê serviços à empresa, no Brasil 11,9%,
que corresponde a setores de informação e comunicação, bancos, atividades financeiras e de seguros. Então, quer dizer, são serviços que são prestados a empresas e não às famílias. Aqui a gente ainda tem o comércio, e a gente vê que o comércio acaba sendo mais representativo aqui no norte e no Nordeste, e no Sudeste acaba ficando abaixo da média nacional. Enquanto isso, os outros, né, serviços à família e serviços às empresas, são maiores exatamente no Sudeste. Então, a gente vê aqui uma questão que é interessante, primeiro nesse gráfico da esquerda. Você vê que as horas efetivamente trabalhadas, e aqui a gente está pegando de maio, né, no serviço privado, já saiu acima de 100%. Então, quer dizer, no Nordeste, inclusive, que estava abaixo de 90%, bateu 110%. As horas efetivamente trabalhadas quando a gente olha maio. Eu não estou olhando o período pré-pandemia. E no Sudeste já chegou acima de 100% daquela de maio. O que eu quero falar com isso? O índice de maio estava para baixo, então a gente teve uma expansão das horas trabalhadas, mas a expansão no Nordeste em serviços privados foi maior do que no Sudeste. E aqui na outra ponta, a gente vê que no Norte também teve a mesma situação do Nordeste aqui também. Ele sai de baixo e vem aqui para cima. Enquanto isso, a gente vê no Sul e no Centro-Oeste subidas mais tímidas um pouco, tá? Então, a gente tem aqui mostrando que o Norte e o Nordeste estão tendo mais horas efetivamente trabalhadas de acordo com esse estudo do Banco Central. Bom, o outro estudo que eu trouxe para vocês aqui para a gente mostrar hoje, falando sobre a recuperação da economia, a gente vai falar sobre vendas com cartão de débito no Brasil, a comparação desde antes lá da pandemia, de fevereiro, até esse momento atual. É importante dizer que fevereiro normalmente é um mês ruim em termos de vendas no cartão de débito, porque existe uma sazonalidade natural por causa do carnaval. Então, o 100% de fevereiro, ele é 100%, ele não teve impacto do Covid, mas ele tem uma sazonalidade. Historicamente, as vendas de débito de fevereiro, elas já são menores do que a média nacional. Então, a gente vai ver aqui alguns números talvez acima de 100%, mas é porque se fosse o mês de junho normal, mês de julho normal, elas não seriam acima do mês anterior, tá? E por que é importante a gente estudar essas vendas com cartão de débito? Porque aí a gente vê o consumo exatamente das famílias, né? Ninguém compra, por exemplo, um imóvel no cartão de débito. Uma empresa não vai comprar máquinas e equipamentos de milhões de reais no cartão de débito também. Provavelmente vai ser um TED ou ainda um cheque, sei lá, um boleto, não sei. Mas não deve ser no cartão de débito da empresa, por exemplo. Então, o cartão de débito é muito bom para estudar as pessoas, né? E as pessoas é que acabam consumindo produtos e serviços. E produtos e serviços é que as empresas da Bolsa acabam vendendo para a gente, que geram receitas maiores ou lucros maiores. Então, na minha visão, está tudo ligado aqui com relação à Bolsa de Valores. E aí a gente vem aqui, olha só, vendas com cartão de débito, no caso, né? Total no Brasil, isso aqui são dados semanais. Então, a média de 4 de fevereiro a 16 de março é o 100%. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a gente está falando da média desse período aqui sendo 100%, ó, de 4 até 16 de março. Essa média aqui é 100, né, o 100. Então, a gente vê que nesse ponto aqui de 30 de março, a gente teve vendas no cartão de débito que chegaram a bater 50% do normal, 50% dessa média aqui, que seria provavelmente abaixo de 50% de um mês de março normal. E aí depois, desde aqui para frente, ó, a gente vem subindo. Tá? Inclusive, chegou a bater aqui ó, acima de 100% em algumas semanas de julho na média nacional. E aí, o que esse estudo fez nesse outro gráfico aqui, ó, agora do lado direito, né? A gente viu aqui que no dia 30 de março, que foi aquele ponto pior, a gente viu que todas as regiões, tá? Sudeste, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, caíram mais ou menos para o mesmo patamar. Só que a gente vê que o Sudeste ainda está abaixo junto com o Nordeste. E a gente vê aqui em cima o Norte
e o Centro-Oeste, os dois principalmente por causa do comércio e por causa do extrativismo no Norte e por causa do agronegócio no Centro-Oeste. Esses dois já recuperaram aquelas vendas lá de trás da média de fevereiro, né? E as duas regiões aqui já passaram do 100. Então, isso mostra como está forte aqueles setores, ou se você pensar de outra forma, você pode pensar assim, então o Sudeste, por exemplo, tem mais a recuperar. Outra questão aqui que a gente vê que é interessante a gente observar quando a gente olha esse mapa no Brasil, a gente vê que os pontos brancos é onde teve variação negativa, quer dizer, a venda na semana, né, a venda no mês de julho até o dia 20, quer dizer, de 1º a 20 de julho, foi abaixo daquela média lá antes da pandemia de fevereiro e início de março. Você vê que são poucos municípios aqui em branco, né? Aqui a gente tem um município grande, aqui tem alguns pontinhos, aqui no meio, tem um outro pontinho, enfim, são poucos pontos brancos. E a gente vê uma concentração muito grande desses pontos aqui muito vermelhos, tá? Em municípios aqui, da região norte e da região nordeste, né? A gente vê muitos pontos. Então mostra a recuperação exatamente nesses pontos aqui, norte e nordeste, nesses municípios, tá? Até diferente daquilo que a gente viu no outro, mas é porque aqui provavelmente nos municípios nas capitais do Nordeste, onde tem um volume maior, devia estar abaixo, por isso que ali na média do Nordeste ficou menor. E finalmente aqui o que eu acho mais interessante desse estudo, que são os quartis. Ou seja, aqui na reta, né, aqui na curva laranja, que é essa que está aqui em cima, a gente tem o primeiro quartil, ou seja, a população mais pobre do Brasil. No quarto quartil, a gente tem a população mais rica do Brasil. Você vê que elas acabaram caindo de forma parecida aqui, 30 de março. A classe rica começou a gastar muito menos e ela ainda está gastando muito menos. Isso tem duas explicações, tá? A primeira explicação é que o valor, né, recebido, aquela percepção de renda da pessoa no primeiro quartil não caiu tanto por causa do auxílio emergencial do governo, o que ajudou a manter a economia em um bom nível. Caso contrário, provavelmente a gente ainda veria a bolsa lá em 75 mil, 80 mil pontos, alguma coisa do gênero, e talvez algumas empresas aí em recuperação judicial. Então essa é uma forma de ver. A segunda forma de ver é que esse primeiro quartil são pessoas que compram principalmente gêneros de primeira necessidade, na alimentação, remédios, enfim, contas que você precisa pagar para você viver, para a tua própria subsistência. E eu concordo com as duas um pouco, né? E, enfim, só que a única coisa que eu queria falar é que o auxílio ajudou, mas também a gente tem gastos de primeiras necessidades. Então, quer dizer, esse dinheiro acaba voltando para a economia. Mas uma recuperação mais acelerada, uma recuperação melhor da própria economia do Brasil como um todo, agora já não depende mais tanto da classe mais pobre. Depende principalmente da classe mais rica aqui, da classe de alta renda. Essa classe de alta renda aqui é que tem que voltar a consumir como consumia antes, a venda com cartão de débito para as empresas poderem começar a vender mais, né? Inclusive, depois, o estudo é bem interessante, ele fala sobre vários setores depois, a gente não vai mostrar aqui tudo, mas eu queria mostrar esses dois pontos. Vários locais do Brasil já voltaram àquele patamar de vendas anteriores, tá? Vários lugares no Brasil já estão voltando ao percentual de horas trabalhadas, alguns pontos do serviço privado já voltou também a quantidade de horas trabalhadas, então a recuperação da economia, ela está acontecendo, tá? De certa forma, em V como esperavam. Mas a gente tem vários problemas ainda no Brasil, tá? O que eu quis trazer hoje é um viés um pouco mais positivo, um viés um pouco mais otimista, porque a Bolsa do Brasil, ainda mais quando você converte em dólar, ela está muito barata, ela está abaixo aí de 20 mil pontos em dólar.
Isso é a metade do que aconteceu lá em 2007, por exemplo, lá abaixo da metade. Quer dizer, a gente está falando de 13, 14 anos atrás. Claro que o Brasil praticamente não cresceu nesse período também, porque a gente teve um período inteiro de recessão, de 2014 até 2019, 2020. A gente não conseguiu crescer nesse período todo, a economia do Brasil recuou, mas a gente tem aí um potencial sim pela frente. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não sejam binários, não invistam apenas em um lugar ou apenas em outro lugar. Expanda a mente de vocês, pense como um todo. Entendeu? Eu acho que é uma loucura você hoje deixar o teu dinheiro todo no Brasil, porque bem ou mal depende de uma pessoa. Depende do que vai acontecer com as reformas, se vão passar ou não. Agora, também acho impensável a gente jogar todo o dinheiro no exterior, porque o Brasil é uma baita oportunidade, como a gente mostrou aqui nesses estudos do Banco Central de hoje. Então, só pensa um pouco mais aberto. É isso que eu quero falar para vocês. Abraço aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.